Boa noite. Boa noite. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite. Então, gente, é hoje que eu conto o que eu nunca quis contar. Ninguém acertou, então durante a live, agora no início, antes de eu contar, se quiser ir lá no post, no feed e tentar acertar o que é, pode ir lá. O post tá fixado aqui no meu Instagram. Por enquanto ninguém acertou o que é isso que eu vou contar, que eu nunca quis contar. E que eu nunca imaginei viver. E que eu nunca imaginei contar também, né? E contar com essa intenção que eu vou contar hoje. Há alguns dias atrás eu fiz um story com uma história de marketing, né? Pra falar que eu tava num processo de luto. E o processo de luto que eu me encontrava naquele momento era um processo de quem eu era para quem eu sou, né? Quem eu era? Eu era quem não contava, quem não queria contar, quem não colocava em exposição isso que eu vou expor hoje. E agora eu sou quem aceita isso como parte da minha história, como parte da minha vida, e resolvi contar. E o intuito de contar, com certeza, é para poder colaborar, ajudar e mostrar que tudo é como é. Então essa é a transição, tá? O processo de luto de quem não conta para quem conta. E eu quero muito contar e quero que quem comece aqui vá até o fim comigo. E se vocês... É uma história de autoconhecimento, de superação. Eu vou falar um pouco sobre questões humanas, vou falar sobre feridas emocionais, vou falar sobre desafios de relacionamento. Vai englobar bastante coisa, assim, de desafios bem comuns da sociedade. Então, se vocês sentem que tem alguém que pode estar passando por algum desafio, pode encaminhar a live agora para essa pessoa. Eu não sei se ela vai ficar salva. Se eu sentir que sim, ela vai, mas eu geralmente deixo isso lá para o final. E muitas pessoas vão se identificar, tá? Isso eu tenho certeza que muitas pessoas vão acabar se identificando com essa história que eu vou contar. E partindo do início, o início foi muito confuso, porque eu não sei exatamente quando tudo começou, porque os sinais são sutis, eles são difíceis de ser identificados em muitos casos, né? São sinais que vêm através de uma atitude, através de uma reação, através de alguma procrastinação. Esses sinais eles vão aparecendo e a gente não sabe exatamente onde começa a gente não sabe onde começa. Mas, com o tempo, as coisas vão se mostrando mais claras, e mais claras, e mais claras, até que a gente percebe o que está acontecendo. E o que eu quero contar para vocês é que a minha escolha de trabalhar com saúde mental, ela foi despertada pela minha maior dor, que foi não ter uma família estruturada, né? Eu tive uma família maravilhosa que me deu muito amor, mas eu não tive a família, né? A família mãe, pai, filho, etc. Eu tive um padrasto maravilhoso, meu pai é maravilhoso, eu amo ele, minha mãe foi maravilhosa, mas não é aquela estrutura sonhada, sabe? Que no fim, muitas pessoas sonham com essa estrutura e não falam que esse é o sonho profundo, né? Então, hoje eu trabalho com o meu Dharma porque eu encontrei a minha maior dor. E por que eu tô contando isso? Porque é muito importante a gente entender qual é a nossa dor para poder ultrapassar barreiras da nossa vida adulta, né? E poder viver fazendo aquilo que a gente ama e etc. Então, eu comecei a trabalhar com isso sem nem entender direito ainda por que era, né? Eu só sabia que era um chamado de vida, que era isso que eu precisava fazer.
E o que começou a acontecer comigo, que eu jamais imaginei contar e que eu nunca desejei contar, é que a minha mãe, ela foi diagnosticada com bipolaridade quando ela tinha 40 anos, mais ou menos. E isso me fez ter que criar muitas habilidades para conviver, né? Quem convive com alguém com algum sintoma, com alguma questão emocional, sabe o quanto é difícil. E não foi fácil, né? Muitas vezes foi desafiador conviver, muitas vezes foi desafiador saber a melhor forma de lidar. E não ao acaso, né, de eu vir trabalhar com saúde mental, o meu marido começou com sintomas depressivos. Isso há um tempo atrás. E eu percebi, claro, né, mas não com tanta clareza no início. Tomar água, porque quando a gente toma água, o corpo fica hidratado e o pensamento flui com facilidade. E aí ele começou com esses sintomas, só que a depressão, apesar de ser uma doença muito comum, ela é difícil de ser percebida. E como que foi os sintomas, né? Os sintomas veio através de uma crise individual, né, causada pela depressão, e que, óbvio, né, desencadeou ali, foi transferida para uma crise de casal. E essa crise, ela foi a maior crise de todas, foi a maior crise enfrentada nesses 15 anos de relacionamento, porque foi acessado uma questão dele, né, uma questão de trauma infantil para ter desenvolvido a depressão. A depressão, ela sempre nasce de algum trauma, né, de alguma questão ali que tá na infância. E aí, como ele fazia terapia, né, hoje faz de novo, mas com o tempo acabou até largando a terapia e aquilo ia me preocupando, porque olha só, né, que coisa engraçada, uma terapeuta de casal com a crise no casamento por conta de sintomas depressivos e sabendo que aquilo reflete em mim também. Porque quando alguém está refletindo alguma dor, é porque algo em nós precisa ser trabalhado, né? Isso eu falo muito nas terapias de casal, porque o que acontece? É natural do ser humano querer culpar o outro por tudo aquilo que acontece na relação ou por tudo que acontece na vida dele, né? E quando, na verdade, tudo que acontece é para nossa evolução, é para o nosso crescimento, é para o nosso melhoramento. Então, a partir daqueles sintomas ali que começaram a acontecer, eu comecei a me deparar com coisas que eu quero trazer hoje aqui, que são feridas emocionais. Porque quando a gente convive com alguém que tem uma irritabilidade acima da média, ou que tem uma tristeza acima da média, ou que tem alguma ansiedade acima da média, isso reflete em todo o sistema. E todo o sistema fica ali com risco de adoecimento. E para que esse sistema não adoeça completamente, é necessário que tenha algum adulto que saiba lidar com essa questão. E para isso, esse adulto precisa estar sabendo lidar com todas as suas feridas emocionais. Então foi um desafio enorme, porque eu me deparei com todas as feridas emocionais de infância que eu tinha dentro desse quadro familiar. Onde, por exemplo, né, eu não sei se quem tá aqui conhece, vocês conhecem as feridas emocionais mais comuns? Os traumas? Abandono, rejeição, humilhação, traição, injustiça? Quem conhece? Coloca aqui pra mim no chat. Mas eu precisei lidar com essas feridas, porque a vontade que eu tive em alguns momentos era de abandonar. Ele também. Ferida de rejeição, ferida de humilhação, injustiça, né? Porque, poxa, nossa, a gente faz tanto, a gente é tão feliz e tá passando por isso. Então, uma série de feridas foram trabalhadas durante esse período com base em uma dependência emocional equilibrada. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma relação longa e
e entra em crise individual que reflete no casal, o que é natural e normal e esperado, o sistema só não adoece completamente quando não existe uma codependência que não é saudável. E para isso é preciso que a gente saiba lidar com as nossas feridas emocionais. Então é aquela separação, né? Eu sei o que é nosso, eu sei o que é meu e eu sei o que é do outro. Então precisa de muita serenidade, muita sabedoria, muita tranquilidade para poder lidar e entender que algumas coisas, né, que ele dizia era sobre o sistema, era sobre o que ele estava sentindo e não sobre nós ou sobre mim. E foi maravilhoso. Chega a ser estranho falar isso, mas foi maravilhoso porque esse quadro, que graças a Deus foi identificado, e aí eu vou contar como foi identificado e foi trabalhado, ele me trouxe uma oportunidade maravilhosa de desenvolver várias capacidades em mim que eu ainda não tinha desenvolvido e que eu ainda estou desenvolvendo, né? Como, por exemplo, empatia, mais compaixão, mais paciência. Nossa, paciência, eu me lembro que teve um ano, na virada do ano, que eu pedi paciência em todos os sentidos da vida, né? E eu fui agraciada com mais paciência. Eu tive que passar por várias situações onde eu tive que ter mais paciência. Mas por que eu tô falando isso? Porque o casal é sempre um espelho. Então, eu pude desenvolver várias habilidades minhas, resiliência, por exemplo, Rafa também, para poder manter a minha questão, né, que era a família estruturada. Porque é engraçado que eu até comentei com alguns amigos próximos, né, é muito fácil quando a gente tem um familiar com o pé quebrado, com uma doença física, com alguma coisa que a gente consegue enxergar. Aquilo fica nítido e é muito mais fácil a gente se abastecer de paciência. Mas quando é algo emocional, é difícil, porque a gente não consegue nem ter ideia da dor do outro, a gente não consegue nem... a gente não consegue entender completamente, né? Então, tem muitas habilidades que precisaram ser desenvolvidas, e resiliência foi uma muito forte, assim, né? E confesso para vocês que a gente pensou em separação já, mas quando veio o diagnóstico, ele veio porque, olha, essa parte é bem legal de contar, porque o diagnóstico ele veio o seguinte, teve um dia que eu falei assim, amor, mas isso não pode ser normal, vamos fazer uns exames, vamos ver como é que tu tá? E aí a gente foi fazer exames orgânicos, e quando foram feitos os exames orgânicos, a gente descobriu uma doença autoimune, que possivelmente ela foi desencadeada pelo alto nível de estresse, né? Porque doenças autoimunes, bom, mas aí não é minha área, não quero entrar nisso. Mas a gente descobriu uma doença autoimune e que os sintomas dessa doença autoimune eram sintomas depressivos. E aí, a partir de um cuidado que eu tive com ele e dele também ter me escutado, digo, eu vou fazer mesmo exames orgânicos, que a gente chegou num diagnóstico que chegou também no cuidado com essa doença, que chegou também no diagnóstico de depressão e que pôde ser tratado. Aí, um outro ponto que eu acho bem legal de contar nisso tudo é que chegou um determinado momento que eu já me sentia sem força para lidar com as minhas feridas emocionais, para lidar com o sistema, né? Que a todo momento ele corria risco de ser adoecido. E claro que a gente tem... como é que falamos? A gente tem... É como se fosse uma plantinha, né? Uma plantinha aqui toda verdinha. E, obviamente, essa planta, ela deixou de ficar toda verdinha. Ela ficou machucada em alguns lugares. E eu precisava regar essa planta, me regar. E regar a planta dele, regar de casa. Então eu tinha que tomar cuidado também para não ser terapeuta do meu marido. Que é um outro desafio que todos os terapeutas passam, né? Eu não posso ser terapeuta do meu marido. E ele é um homem inteligente, maravilhoso, que eu sou apaixonada, mas que estava passando por um período ali mais difícil. E a gente descobriu, então, a doença, e que descobriu o diagnóstico, só que em um determinado momento eu não tinha mais força. E quando me vi sem força, foi quando eu percebi o que faltava na minha vida, assim, para poder me dar força, que era a espiritualidade.
Então a espiritualidade foi mais um presente dessa dificuldade. Por isso que vocês vão me ver várias vezes escrevendo que as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, elas são oportunidades da gente desenvolver o nosso eu, da gente entender qual parte que a gente precisa olhar, qual parte que a gente precisa cuidar, o que a gente precisa de habilidade que a gente ainda não tem. E aí foi quando eu consegui desenvolver a minha espiritualidade, que foi uma fortaleza gigante para poder passar por esse período. E agradeço demais, né? Porque se não fosse isso, não teria completado meu triângulo, né? De corpo, mente e alma, que eu acho que é super importante para o equilíbrio de todo ser humano. E assim, a gente fala aqui eu tô falando em depressão, né? Mas a gente chegou num determinado momento em que, como, né, a gente tem conhecimento, o Renan lê muito também sobre saúde mental comigo, ele acaba vendo vídeo, vendo filme, vendo um monte de coisa, então ele acaba estudando bastante junto, e eu vejo as coisas dele também, de nutrição, a gente compartilha muito a vida, assim. E uma coisa que ficou clara pra gente é que a gente precisava ir na origem do problema. Qual é a origem? Porque a depressão, pra quem não sabe, ela, teoricamente, ela não tem cura, né? A depressão, ela vai e volta, vai e volta. Então, é desafiador tu viver com essa incógnita de que um dia ela vai voltar de novo, né? Que tu vai ter que tratar de novo e tudo mais. Claro que uma vez o caminho conhecido, uma vez o caminho, né, encontrado para a solução, fica mais fácil. Mas a depressão, teoricamente, não tem cura. E um trauma, ele vai ter alguns caminhos, né? Que é reprimir, que é fazer a inversão, né? Por exemplo, sei lá, o meu pai, vou dar um exemplo, tá? Não é o caso do meu pai, mas se fosse também eu falaria que era. Meu pai devia para todo mundo, então eu posso transformar isso em eu não devo para ninguém, ou eu posso acabar devendo para todo mundo. É a inversão. A gente também pode reprimir os nossos traumas, né? E aí gerando compulsões ou pulsões, que eu quero explicar também a diferença de compulsão para pulsão. No caso do Renan, havia uma repressão de um trauma infantil, que nós acabamos descobrindo também, e que causou uma compulsão, que na verdade era uma pulsão, né? Que daí eu vou explicar a diferença, por doce. Tanto que ele é um cara forte, quem conhece ele é forte, mas ele acaba sempre comendo coisas assim não tão saudáveis, como um deslize, né? Como uma válvula de escape. E até eu queria trazer para vocês que a obesidade é uma doença que aumenta drasticamente ano a ano e que a gente precisa olhar muito para isso, né? Que compulsão alimentar ou a própria pulsão alimentar é algo muito, muito, muito comum e que ela tá ligada a traumas infantis. E aí, eu quero, antes de entrar na solução, eu quero trazer aqui a diferença de compulsão para pulsão para vocês, né? Para vocês entenderem o que é de diferente. A compulsão é quando a gente... Vou usar o exemplo da comida, tá? Já que eu entrei nela. Que é o mesmo gatilho, por exemplo, de pulsão e compulsão sexual, que muitas pessoas também passam por esse sofrimento. A compulsão é algo que nunca termina. É como se eu começo até vomitar e não consigo parar de comer. Mesmo que eu vomite, eu sigo comendo. A pulsão, por exemplo, é quando eu como, me sacio, e aí logo mais adiante, passa algum tempo, eu tenho uma nova crise onde eu preciso comer, até me saciar. Então a pulsão, ela é esvaziada, e a compulsão, ela chega até a virar um nível de patologia, assim, porque ela não termina, não tem nada que faça com que seja atendida aquela necessidade humana ali. Então essa é a diferença, né? E a pulsão, ela pode ser curada, porque uma vez ela atendida, ela tá ali controlada. E tanto com medicação, assim como também com autoconhecimento. E... Bom, para entrar nisso, eu queria falar sobre a questão dos traumas da infância, né? O quanto é importante a gente ter conhecimento de que várias coisas na nossa vida, elas são influenciadas pelo trauma da infância, né? Por exemplo, fica tudo muito mascarado, né?
A depressão é uma denúncia, né, de um trauma de infância. Ataques de pânico, transtornos alimentares, como compulsão alimentar, preocupação obsessiva, uma preocupação demasiada, ansiedade, medo de se relacionar, medo de relacionamentos, dificuldade de confiar no outro, baixa autoestima, medo de julgamento, tentativa de agradar, explosão por conta de frustração. Tudo isso são sintomas de um trauma de infância não trabalhado, não cuidado, não observado e não identificado para trazer para a superfície uma oportunidade de talvez até uma cura para isso, né? Eu acredito em cura. Se eu não acreditasse em cura, eu não seria uma pessoa sem fé, mas segundo a psicanálise, a gente vai lidar com os nossos traumas conforme o nosso mecanismo de defesa possível para o momento, que aí são diversos, né, que vão trazer essa possibilidade, mas eu queria falar aqui sobre o mecanismo de defesa de sublimação, que para mim é quase como se fosse, para mim, Suelen, né, quase como se fosse a sublimação igual à cura. Por quê? Porque a sublimação é um mecanismo de defesa possível para qualquer trauma, para qualquer questão que tenha origem, né, em algo de impacto que aconteceu, que vai transformar aquele trauma que necessita de uma pulsão que não é aceitável socialmente, né? Por exemplo, comer demais, ou, sei lá, uma compulsão por compra, ou xingar as pessoas na padaria, ou essa dificuldade de confiar no outro. Tudo isso que eu falei aqui são sintomas de traumas infantis não trabalhados. E aí, quando a gente consegue entender o nosso trauma, entender o que ele nos causa, quem ele é, de onde ele vem, a gente tem a oportunidade de sublimar. E sublimar, o que é? É eu deslocar a minha pulsão, toda a pulsão que eu coloco naquele trauma, né, naquela autossabotagem, que acaba também sendo uma autossabotagem na minha própria vida, eu desloco ele para algo socialmente aceitável e para algo que me faz bem, que me faz feliz. E muitas pessoas encontram isso na espiritualidade, muitas pessoas encontram isso num propósito de vida, numa ação de caridade, às vezes, por exemplo, estudar, né, sobre o assunto. Então, o que acontece? É possível a gente curar um trauma através da sublimação. Não é uma cura, é um mecanismo de defesa funcional que te coloca, que te tira de um lugar onde tu mesmo te julga, tu mesmo não quer aquele lugar, e te leva para um lugar onde tu coloca toda essa pulsão em algo benéfico, tanto para ti quanto para a sociedade. Então, essa é a única maneira da gente conseguir chegar numa cura de depressão. E, graças a Deus, né, aqui a gente conseguiu sublimar, estamos nesse processo de sublimação. E se não fosse, né, o autoconhecimento, se não fosse chegar lá na origem do trauma infantil, essa possibilidade não poderia existir. Porque, assim, eu coloquei aqui, né, essa questão de sintomas que denunciam traumas: ataque de pânico, ansiedade demais, preocupação demais, depressão, ansiedade, medo de julgamento, medo de se relacionar, medo de confiar no outro. Tudo isso denuncia trauma infantil. E se a gente não olha para isso, a gente não tem a possibilidade de tratar. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês que ela é muito marcada para mim, que a intensidade da nossa ferida, ela determina a máscara que a gente cria. Por exemplo, alguém que tem muito medo de confiar no outro, mas muito medo de confiar no outro, ela denuncia o tamanho do trauma que causou esse sintoma. Então aí vocês podem levar para várias alternativas, né? Alguém muito ansioso, alguém que tem muitos ataques de pânico, ela vai denunciar o tamanho da ferida que precisa ser trabalhado. E, né, pode ser mais de uma, obviamente, mas eu queria trazer, assim, que
quando é algo mais tranquilo, mais fácil de lidar, talvez a ferida emocional seja, né, o trauma seja mais ameno também. E quando é algo assim que te incomoda muito, por exemplo, medo de se relacionar. Uma coisa que eu tenho visto muito, assim, são pessoas de 30 e poucos anos se separando e ficando com medo gigante de se relacionar. Talvez nesse último relacionamento, o trauma infantil foi acionado ali, né, foi reacionado para que essa pessoa pudesse trabalhar isso, e ela preferiu então fugir, né, dar uma fuga desse relacionamento sem tratar inconsciente o que precisava ser tratado, e aí ela acaba reprimindo a possibilidade de se relacionar e não quer se relacionar de maneira nenhuma. Então esse medo excessivo de se relacionar, ele também denuncia um trauma infantil que precisa ser trabalhado, tá? E como que a gente consegue lidar com os nossos traumas, né? E poder chegar na cura, nessa cura possível, né? Por exemplo, de uma depressão, de ansiedade, de ataque de pânico, de medo de confiar no outro, de medo de se relacionar. A gente consegue chegar nesse lugar quando nós aceitamos essa condição. Então foi até por isso que eu também coloquei o luto ali, né, na chamada, porque quando a gente tem alguém com um processo depressivo, alguém que a gente conhece, às vezes os sintomas eles não vão ser tão claros no início. E quando a gente percebe isso, a gente passa por praticamente todas as fases de luto, pode ser que pule uma ou outra, mas até a gente conseguir chegar, a negação é uma fase bem comum, né, da depressão. Não, é só um momento, não é uma depressão, é só um momento, não vai passar e tal. Mas em algum momento a gente vai precisar chegar na fase de aceitação. E a aceitação de uma condição que a gente está nesse momento nada mais é do que o caminho para a gente poder solucionar. E aí, quando a gente fala de aceitação, eu tô falando da aceitação de quem eu sou. Então, eu, Suelen, aceitei ter essa condição no meu sistema familiar para eu poder auxiliar conforme eu tinha capacidade de auxiliar também e habilidade dentro das minhas atribuições como esposa. E ele também precisou passar por um processo de aceitação para que ele pudesse buscar uma solução. Então, falando sobre isso, eu quero reforçar algo que eu falei lá quando eu estava começando, que é a questão do relacionamento, porque o relacionamento amoroso, especialmente, ele vai sempre te trazer um espelhamento de coisas que tu pode trabalhar em ti. Então, se vem uma dificuldade do outro, é porque eu posso trabalhar em mim habilidades que eu ainda não trabalhei. E elas vão ser espelhadas. Às vezes vai ser a mesma coisa que me irrita no outro, é o que eu preciso trabalhar em mim. Às vezes é para eu desenvolver, como eu falei para vocês, a habilidade de compaixão, de empatia, de amorosidade, de tolerância, de união, de espírito de equipe e tudo mais. Então, assim, toda vez que a gente pensar em sair de um relacionamento, eu gostaria de deixar aqui essa reflexão, assim. Vocês já pensaram o que dessa dificuldade, desse relacionamento que vocês estão passando tem a ver contigo, com aquilo que tu não fez ainda para melhorar essa situação, com aquilo que tu precisa trabalhar em ti? Porque eu fui percebendo no decorrer desse caminho, dessa jornada que não foi fácil, que à medida que eu ia trabalhando essas habilidades em mim, o amor ia perfurando, né, a nebulosidade que tinha sobre a condição. Então, como é importante a gente trabalhar nas nossas habilidades e desenvolver elas para que a gente possa chegar no outro, né? Para que a gente possa equilibrar aquilo ali, aquela troca que está acontecendo. E a relação a dois é o lugar que a gente mais consegue evoluir. E para isso, eu vou reforçar o que eu falei lá no início, porque tem pessoas novas que chegaram aqui. É muito importante ter uma dependência ou uma codependência emocional dentro de um limite saudável. Porque imagina se eu levasse tudo que acontecia ou tudo que tinha de reação ou de ação ao pé da letra. Eu iria para minha criança, né? E eu indo para minha criança, eu não resolvo nada, porque quem resolve é o adulto. A criança chora, a criança faz birra, a criança se decepciona, e o adulto é o que tem o poder de solucionar. Então, a gente precisa trabalhar, assim, quando a gente está dentro de um relacionamento,
de manter uma certa independência emocional para poder lidar com as situações que se apresentarem, porque vão se apresentar. Se relacionar é estar pronto para conflitos que vão acontecer. Então, um outro ponto também que foi sendo trabalhado foi a minha autoconfiança. Porque eu, terapeuta de casal, passando pela maior crise de casamento, precisei trabalhar na minha autoconfiança também, né? Embora eu saiba que uma relação é feita de 50%, e ele deu muito dele nesse tempo, né? Ele sempre foi um marido, um pai maravilhoso, só que tinham sintomas ali que eram prejudiciais ao sistema. E isso estava exposto. Então, o quanto eu precisei trabalhar na minha autoconfiança durante esse período também e no amor próprio, né? Para poder amar, então, conseguir dar mais amor. Porque a gente só ama quando a gente se ama também. Então, eu queria deixar aqui para vocês um convite para navegarem no meu site. Eu vou deixar aqui no link na live, eu vou deixar salva por uns dias, pelo menos. Para que vocês possam olhar lá no meu site. Eu tenho um curso breve para ensinar a como sair de uma dependência emocional. Eu tenho também ali de autoconfiança, onde eu ensino a criar mais autoconfiança, e isso pode te ajudar a lidar com situações do teu relacionamento, tá? Então, fica o convite. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira falar sobre isso, eu tô à disposição. E essa é a vulnerabilidade que eu tô colocando aqui, que eu nunca quis contar, porque a gente nunca quer, né? A gente nunca quer passar por uma dificuldade. Só que depois de um tempo, né? Quando a gente amadurece emocionalmente, a gente passa a entender que toda dificuldade é para o nosso melhoramento, é para a gente poder criar habilidades que a gente ainda não tem ou que a gente precisa desenvolver mais. E o que toda essa situação, né? Que por um momento ela foi desconfortável, ela gerou em mim. Ela gerou uma vontade imensa de poder ajudar mais pessoas a se relacionarem melhor. Porque quantos casamentos podem ser jogados fora por, às vezes, uma questão orgânica que não foi tratada? Quantos casamentos são jogados fora porque um não tem paciência com o outro? Ou porque o julgamento está acima de qualquer resiliência? Ou porque a gente está apontando o dedo para o outro ao invés de olhar para si e ver como a gente pode ajudar. Porque o casamento, ele é uma decisão, né? E ele é uma decisão diária. É claro que a separação, ela é uma possibilidade também. Mas ela deve ser uma possibilidade quando não há espaço para um novo acordo, para uma reconciliação, para uma cura. Então, isso foi muito importante para reforçar o meu propósito de vida, no sentido de que nós precisamos estar alertas a nós mesmos, né, quando a gente se coloca num relacionamento, e a gente também precisa estar alerta ao outro, porque assim como nós somos vulneráveis e estamos aí à mercê de qualquer questão, tanto física quanto emocional, o outro também tá. E quando a gente consegue ter esse olhar pro nosso parceiro de vida, pra nossa parceira de vida, nenhuma dificuldade ou quase nenhuma dificuldade não pode ser superada. Porque a gente tem um olhar de união, um olhar de realmente, né, ali de um casamento, de algo sólido, de algo onde se um cai, o outro levanta. E muitas vezes o Renan me levantou na vida, né? Muitas vezes eu perdi as contas já de quantas vezes eu precisei dele para resolver coisas, para pensar sobre coisas. Então a gente vai nesse balanço, né? O casamento é esse balanço, é esse equilíbrio, onde às vezes um vai dar mais trabalho e às vezes o outro vai dar mais trabalho, e tá tudo certo, né? Desde que a gente consiga ser muito mais feliz do que triste. Às vezes me perguntam: como é que eu sei se eu tô numa relação tóxica ou não? Eu acho que tu pode te perguntar: eu tô mais feliz ou eu tô mais triste? Porque se eu tenho mais momentos felizes, possivelmente tu tá numa relação que precisa criar mais recursos. E muitos recursos foram criados nesse meio tempo também. Porque a gente sempre tem possibilidade de criar mais recursos. E se tu tá numa relação onde tu tá mais triste do que feliz, possivelmente tu tá numa relação tóxica. E aí a gente entra num outro assunto também, sobre o tóxico, né? Que na verdade, quando a gente tá numa relação tóxica, também é um aprendizado, também é uma possibilidade de melhoramento. Mas aí a gente vai acabar estendendo demais. Alguém tem alguma dúvida que queiram tirar em relação a isso que foi falado hoje? Eu vou deixar lá, para quem entrou agora no final,
Eu vou deixar essa live salva por pelo menos alguns dias, não sei quantos. E aí depois eu provavelmente vou apagar, não sei, também tô pensando. Porque como eu já falei em outra live, eu gosto de ser muito livre, né? Essa questão de live, eu não marco live todo dia porque tem uma coisa que é um valor, né? Quando a gente se conhece, quando a gente tem um certo nível de autoconhecimento, de autoconfiança, de amor próprio, a gente sabe que quando a gente perde a nossa essência, a gente se perde. E uma coisa que eu não tenho disposição é de me perder. Eu posso morrer várias versões minhas para ver outras renascerem, né? Para dar oi para outras versões. Mas algo que eu não tenho disponibilidade é de me secar. Porque no momento que eu me seco por dentro, eu fico oca, eu dou e fico oca, eu não consigo nutrir quem eu preciso nutrir, que pra mim hoje a minha prioridade é a minha família, os meus amigos e as pessoas que me acompanham aqui, os meus pacientes, as pessoas, os casais que eu atendo. Então eu preciso manter um equilíbrio. E à medida que eu vou conseguindo dar mais, eu vou dando mais também, porque é dando que se recebe e tem esse equilíbrio também, né? Então eu adoro fazer live, mas eu sinto assim que eu preciso encontrar o meu equilíbrio para poder dar e não secar. Então hoje eu tô transbordando aqui, tá tudo certo. E tô adorando estar aqui com vocês, podendo compartilhar essa parte da minha vida, que foi muito difícil, né? Que só as pessoas mais íntimas acabaram acompanhando, mas que trouxe uma transformação maravilhosa, né? Até algo assim que para quem vive a espiritualidade sabe o quanto é importante. Hoje meu marido ora, hoje, nossa, a gente tem uma vida que eu pedi a Deus. Então tudo isso foi muito importante. Pediram aqui para eu falar sobre o chorar como autorregulação do sofrimento. E eu chorei muito, né, também, né? Porque, nossa, a gente tem que chorar para colocar para fora, né? Quando a gente não chora, a gente tá reprimindo alguma coisa. E o choro, ele nos traz uma possibilidade de cura emocional, né? E, inclusive, a química do nosso choro, para quem não sabe, isso é bem legal de trazer como um conhecimento, como aleatoriedades, mas a acidez da água do nosso choro, quando a gente chora de felicidade e quando a gente chora de tristeza, é diferente. Então, é importante, quando a gente tá num momento de maior tensão, num momento de maior desafio, que a gente consiga chorar. Inclusive, quando a gente percebe assim que alguém tá num momento ansioso, uma das dicas que a gente pode dar é, tipo, vai tomar um banho, deixa a água correr, relaxa, solta o corpo, né? Solta o choro. O choro, ele só é prejudicial quando tu passa mais chorando do que sorrindo, ou quando ele prejudica as tuas atividades de trabalho, né? Ou a tua convivência social. Mas quando tu consegue chorar para colocar para fora aquilo que tá dentro, é melhor, porque daí tu não tá engolindo as tuas emoções, tu tá deixando elas saírem. Assim como a fala, a terapia, né? Falar na terapia é tão curador, assim como não, né? Porque não dá para comparar a terapia a choro, mas o choro, né? Ele sendo ali num nível razoável, natural, ele é curador também, ele é maravilhoso. E não faz o menor sentido segurar o choro, porque todos nós choramos, todos nós sentimos, e se a gente não sente, a gente precisa, então, olhar para o nosso feminino e entender por que a gente não tá sentindo, porque o normal é a gente sentir, isso é o normal. Mais alguma dúvida? Então, reforçando, tá? Eu vou deixar meu site aqui no Story, também no feed. Tem ali entregas sobre dependência emocional, amor próprio e autoconfiança, que essas dicas que eu dou lá, esses exercícios que eu faço lá, me ajudaram muito nesse período. Então, é prova de que vale a pena a gente investir na gente, a gente investir em recurso, investir em conhecimento para a gente poder passar pelas tempestades da vida. E tem algumas tempestades da vida, hoje veio um texto num grupo da ayahuasca, que falava assim, que às vezes a tempestade ela precisa ser muito forte, porque o problema tá muito lá na raiz, ele tá muito grudado na gente. Então,
Eu concordo com isso. Às vezes a tempestade precisa ser muito forte para que a gente consiga chegar lá na raiz, lá no fundinho do fundinho do fundinho do problema, para a gente poder resolver. Então é isso, meu povo. Quem gostou, dá um coraçãozinho aqui pra mim. Quem escutou um pedaço a ponto de. Eu não sei se tem coraçãozinho aqui, tem, né? Dá um coraçãozinho aí quem gostou, quem fez sentido escutar, quem se surpreendeu. Mas eu adoro poder compartilhar, porque no fim das contas todos nós estamos melhorando, todos nós estamos evoluindo, todos nós passamos por dificuldades. E é muito bom poder vir aqui contar uma dificuldade que foi transformada, que foi sublimada e que a gente vai sempre trabalhando para ficar cada dia mais em paz, mais feliz, mais tranquilo, mais unido, mais em paz, mais em harmonia. Tá bem? Um beijo. Opa, tem. Vocês querem participar do vídeo mesmo? Eu adoro. Será que eu aceitei? E Najara, tu quer participar do vídeo? Acho que foi sem querer. Carol, quer participar do vídeo? Porque eu tenho esse costume, tá? Eu gosto de, no final da live, dar essa abertura também. Pra quem lembra. Eu acho que sim, acho que a Carol é de verdade. Vou botar aqui. E aí? Oi? Acho que foi sem querer, mas já fiquem sabendo, tá? Que nas minhas lives sempre tem um espacinho no final para quem, se alguém quiser entrar, falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, porque tá todo mundo se ajudando aqui, tá todo mundo no mesmo patamar e evoluindo em conjunto, tá bom? Um beijo, boa noite, obrigado para quem esteve aqui. Vocês me ajudam muito se acharem interessante esse tema, né? E colocar, mandar para alguém que esteja passando por alguma dificuldade na vida, no casamento, ou que esteja com sintomas depressivos e não tenha identificado ainda o quanto é importante passar pelos processos de luto e chegar na aceitação, né, para poder tratar e sublimar isso de alguma forma e viver melhor. Porque todo mundo merece viver muito bem. A vida é boa. Um beijo, boa noite.